Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que tá escutando a gente. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast, trazendo informação, entretenimento, toda terça-feira na sua timeline do Spotify, Deezer e todos os agregadores de áudio aí. Se você procurou a gente em algum lugar e não achou, avisa que a gente coloca lá também. Vamos colocar no YouTube agora pro Michael poder acompanhar a gente. Estou com dois participantes da banca fixa e um convidado especial. Hoje, Yuri Laranjeira. Tudo bem, Yuri? Tudo excelente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais uma vez um prazer estar com vocês para mais um episódio. Rafael Lopes. Cá estamos, cristalino e segunda temporada voando alto. Bom. E um convidado especial, estudou comigo lá nos tempos remotos de ensino médio, né? Estamos aí, amizade de longa data. E que você morava com a vovó. Na época que eu morava com a minha avó, bingo do Qual é Podcast. Primeira já foi, né? Quando eu morava com a minha avó. Maicon Salviano, tudo bem, Maicon? Fala, Bruno, Yuri, Rafael, todo mundo que está escutando. Prazer enorme estar aqui. Espero poder colaborar juntos aí também. Muito prazer. Show de bola. O Maicon, ele é psicólogo, certo, Maicon? E a gente vai falar um pouco hoje sobre ansiedade, né? O mal do século, da década, não sei. Porque não importa a idade, né? Não importa... Hoje em dia a gente sabe que é um mal que muita gente sofre. Tamires, que é uma das nossas participantes fixas, hoje ela não tá. Mas ela já falou bastante pra gente que sofre de alguns ataques de ansiedade, né? E ela descobriu, com o tempo foi passando, ela teve alguns ataques e tal, e ela não sabia o que era, que até procurar um psicólogo e descobrir o que ela tinha na verdade, né? Então isso, como a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, às vezes você tem algum um atraso a mais de ansiedade aí, e a gente vai discutir hoje para saber se você não pode melhorar procurando um psicólogo, procurando uma ajuda profissional, certo? Eu falei besteira, Michael, tá tudo certo? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que a depressão é algo que atinge muitas pessoas ao redor do mundo, né? Mas no Brasil, principalmente em São Paulo, eu recebo muito mais demandas de ansiedade, né? Então pode-se dizer que o brasileiro, inclusive, se não me engano, saiu uma pesquisa nos últimos tempos aí, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então é uma coisa que está muito impactante no nosso tempo, né? Sim, eu acho que a vontade de ter as coisas no imediato sempre, até porque... Eu acho que eu até fiz esse paralelo alguma vez aqui. As redes sociais, né? Você tá com o celular na mão e toda hora você vê alguém, tá na praia, ou tá não sei aonde, tá. E você ali, né? Tipo assim, você tá trabalhando, você tira só um minuto pra olhar a rede social e parece que tá todo mundo vivendo uma vida e você trabalhando, né? E aí parece que você fica com aquela vontade, ansiedade de sair dali, né? A ansiedade pelo final de semana, isso também. Não sei se influencia, mas é algo que parece que todo mundo tá sempre correndo pra alguma coisa, né? Tá querendo correr atrás de algo, né? O Rafa ou Yuri, quem quiser adicionar algum. Fala aí, mano. Nada, já fiquei aqui me coçando com a introdução ali do Maicon. Então, mais ou menos pelo que você falou, eu entendi, né? Posso ter entendido errado. A ansiedade, ela tá ali como se fosse no espectro assim de depressão mesmo. É isso? Não, as duas coisas são diferentes, né? A depressão, ela tem a ver com uma melancolia, uma tristeza muito profunda, né? Que causa inúmeros sintomas, por exemplo, de indisposição, né? De falta de prazer na vida, falta de interesse. A ansiedade está no outro espectro, né? A ansiedade tem a ver, é um termo muito abrangente, a ansiedade, né? Mas a ansiedade tem a ver com uma inquietação, uma irritação, uma preocupação, uma antecipação de coisas, medo. Mas existem doenças em que as duas caminham juntas. Então existe o depressivo ansioso. Então essas duas patologias podem caminhar juntas, né?
Entendi. Nossa, que complicado. Imagina, depressão, ansiedade ao mesmo tempo. Elas parecem meio opostas, né? Mas todas causam ali um fire, um estresse físico e mental na pessoa. A pessoa com o caso ali de estar sofrendo das duas ao mesmo tempo. Deve ser bem complicado. Sim. Maicon, pra gente então chegar num denominador, eu acho que talvez nem exista, né? Mas um denominador comum, como é que eu sei que, nossa, eu preciso realmente procurar um psicólogo? A minha ansiedade não é só uma ansiedade do dia a dia, ela chegou a virar uma patologia. Como é que eu consigo identificar isso? Eu acho que isso que você falou é muito legal, viu, Bruno? Porque eu acho que a gente tem banalizado um pouco o que significa ansiedade. Tem pessoas que perguntam assim pra mim, mas como eu retiro a ansiedade? Só se você se tornar um alienígena, né? Não existe forma de você retirar a ansiedade. A ansiedade é algo que faz parte da nossa natureza, né? É por isso que você disse, existe a ansiedade do dia a dia, ela é positiva, né? Agora, quando ela começa a sair um pouco dos trilhos, é quando ela começa a atrapalhar situações específicas ou o seu dia a dia mesmo. Por exemplo, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue dormir mais, ela tem uma sensação de angústia contínua, né? Ela tem crises que se somam no corpo. Então, por exemplo, tem dores de cabeça, pessoas que acabam enjoando, vomitando, desmaios. Aí a gente começa a passar para um nível mais sério, e aí a gente precisa, às vezes, de uma intervenção medicamentosa imediata e também psicológica, né? Mas existem também situações específicas, né? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, ela é uma pessoa, entre aspas, normal, mas ela não consegue performar na entrevista de emprego e ela fica muito ansiosa. Então o psicólogo pode trabalhar com isso também, a gente entender quais são as causas dessa ansiedade frente a uma entrevista de emprego, né? Então, como você mesmo falou, Bruno, meninos, Yuri e Rafael, a ansiedade é uma coisa assim bem abrangente no meu modo de entender. Então existe aquela que é algo inato, fisiológico, a gente precisa lidar. Existe as patologias da ansiedade e existe aquela ansiedade específica que eu acho que vale super a pena a gente tratar, né? Uhum. Então é a situação que eu disse de entrevista de emprego. Já tratei pacientes que tinham sérias crises de ansiedade em apresentação de seminários, por exemplo. Então, essas coisas específicas a gente pode tratar também, e é importante, inclusive. Com certeza. Você disse... E, Maicon, você tem algum autor ou algum pensador que nesse aspecto da ansiedade te traz uma teoria, um embasamento que você tem uma familiaridade melhor ou que você se identifica mais com o desenvolvimento intelectual dele para tratar esse sintoma? Sim, eu sou psicanalista, né? Então, dentro da psicologia, nós temos várias especialidades. Eu sou psicanalista, eu sou freudiano, então eu gosto muito das propostas do Freud, né? Então, eu tento tratar muitas das causas da ansiedade através dessa perspectiva, né? Existem outros autores que são muito bons também dentro da linha psicanalítica. A gente tem o Winnicott, a gente tem Lacan, e também a psicologia cognitiva, ela é muito interessante especificamente para alguns sintomas, né? Então aí a gente tem o Beck, a gente tem a filha dele, a Judith Beck também. Isso são autores mais acadêmicos, né? A nível mais de senso comum, quem quiser aprofundar um pouco mais, eu não saberia dizer, mas essas literaturas são bem boas. Uma coisa que eu me peguei pensando aqui, Marco, quando se estuda, se olha para algum problema, alguma doença, assim como depressão, ansiedade, quem está estudando ali, né, os cientistas, estudiosos da área, vão atrás das causas e acabam mapeando, trazendo para a gente ali o que ela tem de questão física, biológica, né, neural,
várias coisas. E tem também isso da ansiedade, ou ela vai mais para um lado assim, um olhar de sociedade, falar que é por conta da transformação da sociedade, várias coisas assim. Ou a ansiedade também ela vai ali para um pouco de, vamos falar assim, doença mesmo. Tipo, o cérebro é incapaz de produzir tal coisa, ou de lidar com tal coisa, assim. É muito interessante sua pergunta, bacana mesmo. Assim, a ansiedade, ela é multideterminada, né? Certo. Então a gente tem que avaliar o sujeito num todo. Por exemplo, se sabe que problemas de tireoide, se o sujeito não trata, ele pode desenvolver depressão, ele pode desenvolver ansiedade. Então, nesse caso, a gente precisa de uma intervenção biológica. Uhum. Existe uma questão interior, né, endógena. Então, a gente vai atrás de causas internas da pessoa, né? Por exemplo, ela teve um trauma. Então, a gente tem que ir atrás desse trauma, tentar ressignificar ali. Mas, como você mesmo disse, existem questões sociais também que influenciam. Vou dar um exemplo. Hoje, nós vivemos um mundo fast food, né, entre aspas. E isso gera ansiedade. Tem um autor chinês que fala uma coisa muito interessante. Esse livro é bem bacana e ele fala sobre a produção demasiada, né? O homem contemporâneo, ele produz muito, produz, e a gente até é incentivado a produzir, né? Isso que é uma loucura. Então isso adoece muito também, acaba causando ansiedade. Então tem vários fatores, a gente precisa avaliar direitinho como que é em cada sujeito, tem questões hormonais, né? Então, e tem que ser um tratamento, em alguns casos, multidisciplinar. Então entra aí o psicólogo, às vezes um assistente social, o médico, né, o médico psiquiatra, entendeu? Nesse caso do problema de tireoide, até mesmo endocrinologista. Endocrinologista, caramba. Olha só que interessante. Muito obrigado. Para questões, eu não sei se também chega a entrar no seu ramo, mas questões de nutrição, né? Às vezes a pessoa, ela na ansiedade, ela começa a comer desvairadamente, entendeu? Sim. Isso é uma que eu entendo que seja uma válvula de escape, né, para alguns ansiosos, né? Sim, Você sabe que, assim, cada pessoa que tem uma ansiedade mais, digamos assim, demasiada, acaba tendo algumas atitudes compensatórias. Por exemplo, sobre comer, compulsão alimentar. É uma das formas, né? A pessoa fica ali muito irritadiça e acaba comendo. Mas também existe, por exemplo, compulsão por compras. É uma forma de também você compensar em alguma coisa, né? Por exemplo, mania de limpeza, né? Que é uma coisa bem característica do toque. Enfim, então existem várias coisas e a alimentação certamente é uma coisa, não tenha dúvida, assim, tem muito a ver com as causas de ansiedade. Então a pessoa pode descontar em qualquer coisa, né? Descontar na academia, sei lá, a mesma coisa, a pessoa que não come muito, a pessoa ser ansiosa e, sei lá, ir descontar e ser um louco de academia também, pode acontecer. Sim, inclusive tem uma patologia aí sendo estudada bastante, que é a vigorexia, né? Que é a compulsão por exercícios de academia, né? Então, como a nossa mente é uma coisa muito incrível, assim. Então, o sujeito se olha no espelho, ele tá lá aí num processo de hipertrofia, né? Definido, mas ele olha, isso acontece na nossa mente mesmo. Ele olha para o espelho, ele não se vê assim. Caraca. Então, há um processo de dismorfia que a gente fala, né? Então ele se vê assim, ele começa a treinar muito, sempre é insuficiente, né? Caramba. Então existem essas compensações aí para ansiedade. Eu tenho um problema com a hora do espelho, eu tô sempre gordo, né? Muita ansiedade, Bruno. Muita ansiedade. Você aí tá banalizando o assunto. Ô, Maicon, e aquelas situações assim que acho que são mais comuns, clássicas, pessoas que têm hábito de roer unha, ou quando fica impaciente começa a tremer a perna, ou
não sei, começa a ter tem pessoas que têm, eu conheço uma pessoa que teve esse tipo de situação de começar a arrancar os próprios fios de cabelo. Isso são sintomas da ansiedade ou é outro tipo de patologia? Como que funciona isso? Então, tudo tem que ser investigado, né? Quando se trata de ser humano, eu acho que a gente tem que olhar o todo, assim, existem os conceitos que nos ajudam, ansiedade, depressão, mas o ser humano é muito singular, né? A gente tem que entender por que aquela pessoa está daquela forma, né? Mas, normalmente, geralmente, são sintomas de ansiedade. A síndrome das pernas inquietas, que é o que você disse, a gente chama esse movimento de arrancar o cabelo, a gente chama de tricolotimania. Então o sujeito fica arrancando o cabelo, tem gente que tem sérios buracos na cabeça, né? Que fica arrancando o cabelo, né? O ato de roer as unhas a gente chama de automutilação, né? Parcialmente assim como se cortar, né? E isso entra também nas questões de ansiedade. E aí é como o Rafael também disse, né? E o Bruno também. A gente tem que descobrir em qual espectro está, né? Se é uma questão mais interior, existencial, se é uma questão mais social, se é uma questão biológica, né? Então a gente vai investigando isso para ir tratando aos poucos o melhor seria de forma multidisciplinar. O Yuri trouxe a pergunta da perna, e eu vou perguntar mais uma vez a questão da perna. Se a pessoa, não, é sério, assim, ó, se a pessoa ela tá parada, ela não consegue ficar com a perna parada, é ansiedade ou, assim, pode ser, pode não ser, ou 100% das vezes é ansiedade? A pessoa tá com a perninha lá, sei lá, tá trabalhando e a perninha tá lá tremendo, balançando, sei lá o que. Então, é isso que a gente tem que ver, né? A gente não pode, assim, quando se trata de ser humano, falar 100%. Pode ser que a pessoa desenvolveu um hábito também de ficar balançando as pernas. A gente tem que avaliar. Mas o que eu posso te dizer, assim, pelas coisas que eu já vi, já aprendi, que na maioria das vezes comunica uma ansiedade. Às vezes com o próprio trabalho, às vezes a pessoa não desenvolveu paciência. E aquilo que a gente falou, né? O mundo pós-moderno, ele é muito rápido. As pessoas não têm paciência hoje. Não, verdade. As pessoas, elas não sabem esperar, né? Elas não entendem o que são processos. A gente pensa numa coisa lá na frente, pensando na coisa de trás, a gente para, né? Então, assim, é muito louco. Então, todas essas coisas vão gerando ansiedade. Então, o que eu posso dizer, não sei se eu respondi sua pergunta, mas, assim, na maioria das vezes, sim, é uma ansiedade. Mas a gente tem outras coisas que a gente tem que avaliar. Com certeza, sim. Não, não pode falar que todo mundo que mexe a perna pensa ansioso. Não, entendi. Era exatamente essa a resposta que eu queria escutar. Porque a perninha é clássica, né? Que agora eu tô com a perna mexendo aqui. Mas, eu fiquei de olho em pé aí pra pegar essa, porque também sou muito mas eu acho que é um dos indicadores mais fáceis, né, pra você, eu acho que, pelo menos, perceber que uma pessoa tá inquieta no momento, você vê que ela tá com a perninha ali balançando, a perninha mexendo, isso aí acho que meio que de praxe você, sei lá, de 10 pessoas que eu conheço, 7 eu já vi fazendo isso, entendeu? Às vezes tá conversando, ele não tá no momento de estresse, não tá trabalhando, tá só parado conversando, mas tá com a perna, né, dando aquela tremilicada. Putz, eu ia falar. Ah, tá. Métodos mitigatórios pra você tentar ser uma pessoa mais paciente na sua vida. Sei lá, todo mundo tem que meditar, né? Todo mundo tem que tentar, sei lá, ler o livro, todo mundo. Não sei, como é que. Qual que são as fumar dicas? Um charuto? Fumar um charuto. Que você recomenda? Existem, assim, formas complementares, né? A meditação tem várias comprovações científicas, a atividade física tem várias comprovações científicas. Se o sujeito chegar num patamar muito complicado, a medicação ajuda muito, né? A acupuntura tem já bastante estudos que falam sobre isso. Então, essas atividades complementares, elas são muito importantes. Mas você precisa tratar a base, né? E a base
por que se está impaciente? Né? Isso é muito importante, né? A gente tem que pensar por que a gente está com pressa, né? Aí a gente pode pensar em diversos fatores, né? Um deles que eu penso aqui, que a gente pode refletir, eu acho que as pessoas muito inquietas, que não têm paciência, elas tendem a ser pessoas um pouco controladoras, assim. Então elas querem que as coisas aconteçam ao seu tempo, elas não aceitam as coisas acontecerem de forma diferente do que ela desejou. Então isso vai gerando uma certa impaciência, né? Então você vai tentando entrar, claro que é singular para cada um, mas tentando investigar o sujeito, o porquê da impaciência, né, e você vai descobrindo. Também uma outra coisa que a gente pode pensar, grande parte do que somos tem a ver com nossos pais, com aquilo que a gente trouxe, né? E por que isso, né? Era uma das perguntas que eu ia fazer também. Né? Por que psicanalista gosta de falar muito disso, o psicólogo gosta de falar muito disso, né? E quando nós chegamos aqui no mundo, a gente vem como se fosse uma folha em branco. E as nossas primeiras impressões e convicções de vida têm a ver com nossos pais. E aquilo vai formando nosso caráter, nossa personalidade. Então, se o pai, por exemplo, cobra muito do filho, mas cobra demais, de forma exagerada, esse filho pode sim desenvolver muita ansiedade, né? Porque ele tem que performar, por exemplo, né? Porque ele tem que conquistar e tem que ser logo. Eu já ouvi de pacientes o seguinte: Maicon, meu pai desejou que eu já fosse especialista do especialista aos 30 anos. Assim, sabe? Umas cobranças. Uma formação do Steve Jobs. Entende? Eu queria que fosse o Steve Jobs. Eu já escutei de paciente, olha que louco isso. O pai dele queria que ele fosse presidente da República. Olha essa projeção. Mas isso aí não é muito difícil não, pô. Qualquer retardado pode aí. É verdade, não tá. Faz umas lives aí, falando besteira. Mas você vê, né? Assim, que coisa. Sim, então, sim. É uma cobrança nada a ver, né? Daí isso tudo vai formando a pessoa e lá na frente, né? Porque ela vem com esse repertório, né? A criança, ela só introjeta. Ela não tem capacidade de filtragem, né? Sim. Como o adulto. Então aquilo vai se tornando uma convicção. Uma das perguntas que eu ia fazer era essa também, né? A questão dos pais. Todo pai estraga o filho, né? É inerente do pai, ele vai estragar o filho de qualquer jeito. Olha, eu acho que assim, é uma via de mão dupla. Por exemplo, o pai e a mãe vão interferir na pessoa, não tenha dúvida. E eles não são perfeitos, então eles vão errar. E isso vai marcar? Vai marcar. Mas também tem uma coisa que Freud fala, que os psicanalistas também, que eu super concordo, que é o seguinte: como que a criança ou o adolescente, enfim, ele percebe as situações. Porque assim, às vezes o pai, vou dar um exemplo aqui, o pai ele tem que sair para trabalhar, e aí ele sai todos os dias, mas algumas crianças, entre aspas, ou talvez essa criança pode ler isso como um abandono, então ela interpretou mal a situação. Então eu penso que é entende onde eu quero dizer? Sim. Então assim, é uma via de mão dupla. O pai interfere, mas também há uma interpretação por parte da criança que sem repertório pode ler de forma equivocada algumas coisas, e aí isso gera a personalidade da pessoa, e aí pode acontecer algumas coisas, aí é interessante que ela venha para análise para entender tudo isso e tentar mudar, né? Entendi. Eu acho que na questão dos pais, né, inclusive de estragar ou não, cabe a gente, eu sou pai, né, já tô com 3 aí nas costas, então cabe a gente meio que dosar, né, então hoje já não é a questão de eu sair de casa, não é mais uma questão que agora eu trabalho de casa 100% do tempo, mas eu não consigo, sei lá, não sei às vezes a hora de dar ou não algo que ele quer, entendeu, pra saber se eu tô dando na hora certa ou se é na hora que, sei lá, você entendeu o que eu quero dizer? Um exemplo é um presente ou algo que ele me pediu. Sei lá, tem um tempo certo pra fazer isso. Espera 3 meses que daqui eu te dou, né? Tipo assim, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que é isso, né? Pra você não deixar.
tentar que seus filhos não sejam ansiosos ou dar um pouco da noção de tempo também para eles. Eu não sei se a gente tem algum exercício que a gente possa fazer para dar um reflexo melhor para eles, né? É exatamente isso que a gente tava falando aqui, né, gente? Assim, não dá pra... Nunca dá pra se pensar 100%. Então, às vezes você tá acertando em tudo, mas como que o filho interpreta, né? Ele tem ali o mundo interno dele. Mas o que eu posso dizer que, no meu entendimento, é o mais acertado é evitar os extremos. Sempre vir para o meio. Por exemplo, ao invés de você dar muito, você dá de forma intermitente. Então, você dá lá o sorvete, por exemplo, e aí talvez no próximo dia você não dá. Então, assim, se você dar demais, você pode estar criando nele a falta dele saber lidar com uma frustração. Não é bom. Uhum. E o contrário também não é legal. Você sempre privar o filho de uma coisa, né? Isso pode dar vários problemas, né? Por exemplo, problemas de autoestima, problemas de ansiedade, né? Assim, a pessoa sabe, se sente depreciada, tem essa sensação, né, de ficar à margem, né? Então, assim, se tem uma dica que eu acho dentro daqui do que eu penso, né, que pode ser interessante, é vir mais para o meio, né? Evitar os extremos. E aí, uma coisa que eu quero dizer, eu sinto que às vezes os pais são um pouco, ficam temerosos, e é normal, né? Mas assim, o filho dá conta também, faz parte, nós somos seres humanos, né? Viver é sofrer. Então, assim, e sofrer não é ruim, entre aspas. Nos ensina muito, né? É nas crises que a gente cresce, que a gente aprende, né? Sim. Então, assim, não se deve privar também a criança disso, né? Não se deve ter medo dos seus filhos passarem por isso. Faz parte da vida e vai ser importante para que eles se formem sujeitos, né, equilibrados, bem resolvidos. Show. Você falou do viver é sofrer, né? Eu acho que é o exemplo mais prático, não que você vai viver sofrendo, né? Mas se você não tá sofrendo, você não tá vivendo, né? É o que eu penso, né? Exatamente. O Yuri, você tá com uma cara pensativa aí, quer perguntar algo? Você tem um ponto, você viu? Não, é que eu tô prestando bastante atenção. Não, é que é o seguinte. Tem horas, Maicon, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige. Tem horas que eu começo a ouvir, assim, que né, você é um especialista no assunto, e eu começo também a ver o comportamento das pessoas no geral. Eu tenho a impressão que tem horas que parece que nós temos uma espécie de natureza. Eu não sei se é natureza a palavra, ou se isso, de repente, a gente se adquire pela cultura, não sei por onde vem isso, mas parece que os fenômenos, eles são exatamente os mesmos que se replicam durante os tempos, sabe? Que nem esse fenômeno dos pais, né? Dos pais se preocuparem com seus filhos, de quererem proteger, etc. Eu escuto isso desde minha mãe falava isso dos pais dela, que de repente o pai dela queria proteger ela, tinha medo de que acontecesse uma situação e aí passava a mão na cabeça de aí de repente não sabia dosar, não sabia, como você falou, não conseguia encontrar esse equilíbrio, né? Me parece que isso é uma coisa que vai atormentar o ser humano enquanto ele existia, não sei, é uma coisa estranha, né? Eu acho que faz parte da nossa história, né? Tem uma questão, como você disse, cultural. A gente construiu a história da humanidade, né? Então, a gente carrega, por incrível que pareça, assim, os homens da primitividade dentro de nós. O homem primitivo está em nós também. Porque o ser humano foi desenvolvendo e passando o conhecimento para frente, foi passando para frente. E aí nós estamos nos estabelecendo como sociedade, nós estamos numa geração com novos problemas. Eu penso que nessa sociedade tem a ver muito com a tecnologia está vindo muito forte, né? Acho que é uma mudança bem forte nesse paradigma, né? E vai se replicando, concordo com você. Eu acho que a sociedade é um organismo vivo, sabe?
Então eu venho, depois vou, depois vai o outro vai. É como se fosse. Você está construindo uma parede, cada geração vai colocando o seu bloco, então não para. Então a gente vai replicando o que é lá de baixo e vai trazendo novas informações, né? Então hoje eu tô com 30, né? Então hoje eu já fico perdido com algumas coisas também. Tenho hoje até gírias novas, né? Novos comportamentos, né? Mas eu concordo com você, eu achei bem interessante essa análise sua aí, viu? Bem profunda. Ele tá te analisando. Eu sou um curioso aí eu sou um curioso, então assim, eu gosto de ler algumas coisas. Uma vez eu tive contato com um livro de psicologia, se eu não me engano era os 10 maiores pensadores da psicologia ou algo do tipo. Era um manualzinho explicando de forma bem sucinta o pensamento do Freud, do Lacan, acho que tinha até uma série, Milgram, tinha até uma série dele no Netflix falando desse indivíduo que criou umas teorias. Lógico, não tem nada a ver com o que a gente está falando no sentido da ansiedade, mas eu estou falando do sentido psicológico. E nesse meio termo eu encontrei também uma recomendação de leitura de um livro do Santo Agostinho, o livro Confissões do Santo Agostinho. E nesse livro ele relata algumas coisas, por isso que eu falei dessa questão de que parece que o tempo passa, mas as sensações e o que acontece com as pessoas parece que são os mesmos sentimentos. E nesse livro, um livro de confissões, então ele confessa sensações e sentimentos que ele tem, que eu lendo aquilo nos dias de hoje, né, o Santo Agostinho, acho que é do século III, século IV, parece que ele está falando comigo hoje, e parece que ele está meio que entrando dentro da minha mente, assim. Então ele fala sobre os sentimentos de impulsos de inveja, por exemplo. Ele fala de desejo de possuir coisas que não lhe pertencem, e como controlar esses impulsos internos que a gente tem. Lógico, ele trabalha isso numa chave cristã, judaico-cristã, né? Mas o que eu quero dizer é que parece que dentro da gente, dos indivíduos, parece que existe uma coisa que, por mais que os tempos passem, elas continuam, parece que, agindo da mesma maneira. Então são sensações de o medo, a inveja, o desejo de possuir outro, né, que você falou, de controlar alguém, ou o ciúme, né, de uma pessoa doentio. Parece que um homem do século IV tinha essas mesmas sensações que um homem do século XXI tem. Não sei se eu consegui ser claro no que eu estou dizendo. Claro, e você está certo, no meu modo de entender. A gente carrega, como eu te disse, até o homem primitivo a gente carrega. Né? O Jung vai falar muito sobre isso, né? Sobre os arquétipos. Né? Então, ele até chega mais longe que Freud. Né? O Freud ele quis parar num lugar, eu acho que acertadamente, senão a teoria dele ia se descaracterizar. E aí o Jung ele pega e vai lá para trás, né? Falar dos antepassados, que a gente carrega essas coisas. E é uma verdade, o Santo Agostinho está em nós, os homens primitivos estão em nós, Nietzsche está em nós. Enquanto eu estava falando, eu fiquei pensando, né? Você trouxe a palavra inveja. Você só sabe o que é inveja porque isso foi passado ao longo dos anos. Então, assim, o Santo Agostinho passou para a pessoa que leu, que passou para outro, que passou para outro, que passou para outro, e vai chegando até nós, né? Então, a sociedade é esse organismo vivo, né? Deu tempo do termo chegar bem redondo, inclusive, até aqui. Exato. Tem um teórico que se chama Vygotsky, e ele constrói uma teoria que ele chama de nós somos seres sócio-históricos. Então ele vai dizer que nós somos seres sociais, mas históricos também, ou seja, a gente carrega a história dentro de nós, né? A nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, nós somos seres que andamos com as duas pernas. A gente aprendeu isso com quem, se não com o outro, né? Que foi passando essa informação, sabe? Então é verdade, nós replicamos sim, né? Tem até aquela, eu acho muito interessante, daquela música da Elis Regina que fala o seguinte: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Uhum. É bem isso mesmo, ela acertou quando ela disse isso, né? Aliás, o autor, né? Vindo de lá para trás agora trazendo para nossa realidade, trazendo para o nosso entendimento e nossa forma de viver em sociedade. A tecnologia, ela traz benefícios como o compartilhamento de informações a nível imediato, né? O cara descobriu
Boston de Higgs lá na Alemanha, sei lá na onde, tá aqui e aparece, menos de 2 segundos a informação já tá no meu computador. Esse compartilhamento e o avanço, né? Isso em qual medida é bom e em qual medida é ruim? Porque, como eu falei, a gente tá vivendo uma sociedade super imediatista. É agora, eu quero agora, né? Então, o que tá pesando mais na balança? A informação que me chega mais cedo sobre um diagnóstico, sobre uma ansiedade ou sobre diagnóstico de doenças, ou a própria tecnologia em si tá me deixando esse cara mais ansioso? Entendi. Olha, deixa eu ver se eu entendi, né? Eu vou falando aqui, vamos ver se eu consigo responder, né? Uhum. Mas eu acho assim, olha, convenhamos que informações muito difusas, pelo menos para o cérebro, assim, não é uma coisa muito boa, assim. Gera uma bagunça psicológica, né? Então, assim, é muita informação, né? Então, assim, há pouco... tem gente que sabe sobre muitas coisas, mas eu sinto que essa geração, ela tem pouco aprofundamento. Por quê? Porque tenta saber um pouco de tudo, que é muita informação, né? Então, eu acho que a tecnologia, a quantidade de informações gera muita ansiedade, sim. O Augusto Cury defende muito essa ideia da síndrome do pensamento acelerado. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso gera esse tipo de coisa, né? A tecnologia é boa, certamente, se bem usada, né? Mas será que a gente usa bem, né? Tem tantas camadas para falar sobre tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia mexe muito também com as nossas vaidades, né? Uhum. Com a nossa autoestima. Você sabe que o Instagram, o Facebook, usa-se técnicas claríssimas psicológicas, assim, claríssima. A própria curtida é uma técnica psicológica, assim, total, de reforço, né? Então, assim, tem que se usar aí com cuidado, né? Inclusive as informações, né? Inclusive as informações que podem fazer uma bagunça, né? Na cabeça, né? Vai falar alguma coisa aí, Rafa? Não sei se eu respondi, né? É bem por aí. Não, então eu ia fazer esse paralelo da tecnologia, da questão do... A gente ter essas informações fácil, né? Que nem hoje não, né? Quando eu lançar esse podcast, a gente tem uma conversa com um especialista sobre... de psicologia sobre ansiedade, né? É uma parada que não tinha há 5, 6 anos atrás, já não tinha, entendeu? Agora, como você falou, as redes sociais, ela traz técnicas ali de manter o cara, segurar a pessoa ali. Eu quero ver quem vai dar like agora, quem vai comentar. É impossível você não postar um negócio, daqui 2 minutos você vai ver lá quem deu like, quem comentou, né, que tem alguém já interagindo com você, né? Então por isso que eu perguntei se a tecnologia, ela tá fazendo tão bem quanto tá fazendo mal para a sociedade, entendeu? Esse paralelo. Eu até ouso dizer, Bruno, eu não sou um especialista na área de assim, não me formei em TI, né? Uhum. Mas assim, eu ouso dizer que faz mais mal do que bem, assim. Porque tecnologia, há muito tráfego, né, que fala, muitas pessoas. E muitas pessoas pressupõem venda. Então eu preciso, de certa forma, mantê-los aqui. Eu preciso usar artifícios para mexer com a autoestima da pessoa. Porque eu fazendo isso, criando essa falta, que também a falta é uma das causas da ansiedade a nível existencial, eu vendo, né? Então, assim, olha, eu acho que você pode ser feliz comprando esse carro. Então, eu preciso te manter aqui, eu preciso causar essa necessidade. Inclusive, a publicidade fala claramente sobre isso, né? De gerar necessidade, de trabalhar em cima da dor do cliente. Eles falam disso. Né? Caraca, que absurdo. Publicitários são malditos. Eu achei interessante que você tocou nesse assunto aí.
nesse campo desse processo, eles descobriram, ou seja, alguns mecanismos no sistema dos indivíduos que favorecem, então, a propaganda, a venda de produtos, ou seja, existe vamos dizer, uma ética que rege isso, ou seja, tem um limite para que a gente possa, os estudiosos aí do marketing, etc., que conseguem, sei lá, de alguma forma manipular a mente das pessoas com esses tipos de propagandas agressivas, existe algum mecanismo que gerencia isso e diz, até aqui é o limite, daí para frente vocês não podem manipular ou influenciar as pessoas desta forma, ou com algum outro tipo de mecanismo de conhecimento? Entendi, olha, eu não sei, né, muito bem sobre esse campo. Porque me parece que rola tem uma questão moral em cima, né? Sei lá, é como se tivesse um lobo e um cordeiro, né? E aí de um lado tivesse um lobo e o cordeiro. Daí de um lado tem alguém que tem um conhecimento e fala, eu sei como manipular as pessoas para que elas assistam esse programa, para que elas comprem esse produto, então nós vamos usar todas as nossas estratégias para fazer com que ela compre. E aí de um outro lado deve existir, sei lá, algum órgão que regule isso, falou, até aqui você pode ir, daí para frente já seria uma campanha de marketing ou algum tipo de ferramenta que eticamente não seria correta do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim. Sim, eu acredito que há limite, sim. Assim, dentro das próprias plataformas aí, né, existe uma política, né, que cuida aí dessas questões de publicidade, de marketing, né. O ideal seria existem várias discussões, por exemplo, uma delas, tirou-se aí a quantidade de curtidas do Instagram. Isso certamente é uma discussão por causa dessas questões psicológicas. Está fazendo muito mal. Inclusive, tem estudos que mostram que o Instagram é o aplicativo mais aversivo à autoestima. Nossa. Né? A questão estética e tudo mais. Você olha pra lá, você se sente um merda, né? Todo mundo exatamente, perfeito, exatamente. Né? Inclusive. Exato. Então, assim, eu acredito que há limites, mas quando trata-se de dinheiro é muito complicado, né? Por exemplo, aproveitando o ensejo aí, né? Não estou entrando em questões políticas, ideológicas, mas assim, veja, há um aspecto moral da Rússia não ter invadido a Ucrânia, a Rússia impôs. Então nem sempre a moral, né, ela é cumprida, ela é muito lamentável, né? Assim, você vê que a gente abandona situações diplomáticas de diálogo para matar pessoas, assim, porque o seu interesse não está sendo, né, realizado. Sim. Então, até onde vai a moral, né? Até complementando um pouco aí para responder o Yuri, existe o CONAR, tá? Que é o Conselho Nacional, eu sei que ele regula a publicidade. E inclusive existiu uma propaganda, não sei se foi no começo dos anos 2000 ou nos anos 90, que era uma criança, não sei se era um brinquedo, se era um doce, e a propaganda era a criança falando assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E essa propaganda ela foi banida da TV, porque era um psicológico em cima da criança muito, né? Você sabe que não vai funcionar numa criança. É impossível você chegar numa criança e falar assim, eu tenho, você não tem. Que criança que não vai querer aquilo? Só de você falar essa frase pra ela. Né? Então eu sei que esse foi um caso famoso do CONAR que interviu, né? Mas eu não sei até que ponto eles podem intervir na propaganda, né? Eu sei, esse foi um caso claro, né? Assim, a gente trabalha muito, né, Bruno? Penso eu, assim, de forma muito velada e implícita, né? O ser humano faz muito isso. Então, assim, isso aqui pode, mas na verdade está muito evidente que está se trabalhando com a falta ali. Sabe, tá muito evidente. A pessoa passa com o carro incrível, toda feliz. Que tá implícito, não tá falando assim, olha, você não tem, mas tá implícito. Exato. Você é infeliz porque você não, né? Exatamente. Até a margarina, né? Essa família é feia porque a margarina que você usa não é a Doriana, tá ligado? Sim. Isso mesmo, é uma coisa assim só pra... Né? Então, pode falar, Rafa, desculpa. Não, tentando já, assim, te dar pelo menos uma pontinha ali de uma
resposta um pouco mais técnica, essas coisas ainda não existem, elas estão nos primeiros passinhos, assim. Então, uma primeira agência que olha esse tipo de coisa, ou um braço do governo que vai analisar isso aí, isso está muito no começo. Qualquer pessoa dentro de uma plataforma, tanto do lado quanto do outro, ela assina os termos lá que ela precisa para estar ali e entra. E aí ela começa a fazer todo o trabalho dela lá e não estão olhando se você está fazendo algo que é permitido ou não. E aí, às vezes, só vão olhar porque você já chegou, achou ali uma brecha, você fez tudo que tinha que fazer, você chegou a 1 milhão de dados, a 1 milhão de reais, de qualquer coisa. Aí sim se torna grande o suficiente, alguém vê, aí vem e tal, e aí cai nisso, né? Não, beleza, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, deixa pelado, tudo ok. E hoje tem também a opinião pública, né, Rafa? Você chegar, você fala, hoje eu vou fazer uma propaganda, porque como se fosse dessa da criança, se você não tem um carro igual o meu, você é um zelão. Aí a opinião pública vai chegar e falar, como assim, né? Nada a ver e tal. Isso. E assim, eu acho que quanto mais se mobilizar também a população. Então, porque assim, todas as vezes que você vai ter um debate desse tipo, né? Por isso que eu tô. Porque, para pensar, imagina, existe uma ciência por detrás que consegue mapear como que mais ou menos como a gente pode ser influenciado. E aí, você usa essas estratégias de forma tão selvagem a ponto de tornar os indivíduos, porque isso de fato tem impacto na psique das pessoas, né? Como você falou desse exemplo dessa propaganda das crianças, né? Que um falava uma coisa pro outro, etc. Essas coisas mexem com o nosso psicológico, né? Então, assim, como o Rafa falou, né? Eu acho que em breve vão criar mecanismos aí para poder dosar um pouco mais, né? Esse tipo de campanha de marketing muito agressiva, ou sei lá, ou até mesmo as redes sociais. Eu não sei também se isso é positivo, se deveria ser livre 100%, se as pessoas deveriam, cada um, cuidar da sua vida. Mas é um debate que logo a gente vai ter que travar, né? Eu acredito. Isso já está engatinhando. Eu acho que é uma parada eu acho que a parada já acontece e outra. Eu sei que existem muitas propagandas que não vão no ar, que a gente nem vê, nem fica sabendo o que acontece por causa do CONAR, viu? Isso eu tenho certeza. Coisa que a gente nem chegou a passar, entendeu? O Michael falou uma coisa interessante a respeito dos eventos políticos que aconteceram agora. Eu me lembro do filme do Milgram, que é o psicanalista lá, sei lá, como que denomina o nome dele, o cientista, porque ele, na verdade, estava tentando desenvolver uma tese, né, a respeito do assunto, que era justamente isso. Ele queria entender por que na guerra os soldados do exército, no caso ele estava falando do exército nazista, né? Por que os soldados, mesmo sabendo que iria matar pessoas inocentes, por que eles ainda assim obedeciam às ordens do general, do coronel ou do próprio Hitler? Né? Por que mesmo sabendo que aquilo iria gerar um dano para as pessoas, por que eles obedeciam? E aí no filme ele desenvolve uma técnica que depois foi questionada, disseram que o teste que ele fez é antiético, mas nesse teste ele chega a uma conclusão dele lá de que os indivíduos são suscetíveis sim a obedecer ordens mesmo sabendo que estão errados. Daí ele desenvolve lá a tese dele e tal, depois os outros cientistas questionam o método que ele utilizou e tal. Mas eu achei interessante porque ele queria entender por que as pessoas agem dessa forma, né? Então imagina, nós estamos agora presenciando uma guerra entre dois países. Os soldados do exército da Rússia, por exemplo, vão invadir a Ucrânia. Bom, se ele tem um senso moral, ele vai pensar e falar assim, poxa vida, mas do outro lado de lá tem seres humanos assim como eu. Por que eu vou lá pegar uma arma e vou matar essas pessoas em nome de uma outra causa que supostamente é maior ou melhor? Por que eu tenho que obedecer o governante, né? E foi esse ponto que o Milgram tentou destacar. Eu achei isso bem interessante, né? E aí a psicologia trabalha nisso para poder tentar entender esse fenômeno. É isso, Michael? Exatamente. Existem aquilo que a gente comentou, né? O humano ele vai desenvolvendo culturas, vai desenvolvendo técnicas, aprendizados, ele vai replicando, né? Inclusive sobre o exército,
O Freud ele vai dissecar bastante essa ideia, né? O exército tem toda uma estrutura que realmente mexe com o psicológico do sujeito, de muita disciplina, de muita rigorosidade, de obediência, né? Claro, assim, não estou dizendo que as pessoas são seres alienados lá, né? Mas, assim, não estou depreciando essas pessoas, né? De forma alguma. Mas o que eu quero dizer é que existe, assim, uma estrutura, assim, verificável, assim, já muito discutida, de que essas instituições, elas ali, às vezes até passou-se de uma forma de senso comum mesmo, mas que foi, assim, dando certo, e aquilo virou um contágio ali, de transformação de pessoas, né, de obediência, de seguir o que o Estado quer, do patriotismo, né, em nome do patriotismo, esse tipo de coisa, né, existe mesmo. Recentemente eu acabei até aprendendo assim com a Emanuele, né, minha digníssima, que está se formando em arquitetura, e ela falou sobre cores que se escolhem para os locais, que são escolhidas com propósito para justamente mandar uma mensagem mental e a pessoa seguir algo que queira. Então, às vezes ali um azul claro, uma coisa assim numa escola, para trazer uma calma, uma tranquilidade, né? E esse verde escuro, esse que a gente conhece como verde militar, ele justamente trabalha ali na mente para dar uma coisa de foco, de seriedade para a pessoa, assim, de uma atenção total, como fazer um cálculo complicado, como fazer algo difícil ali. Traz isso de você estar muito atento ao que absorver exatamente aquilo que você está vendo, que está sendo falado a você, assim, sabe? Caramba. Então realmente você vê, são várias coisas juntas ali. Sim. E isso, aquelas pessoas que estão ali, né, essa massa de soldados, ela é manipulada a um nível realmente muito profundo. Caramba, a psicologia sendo usada em vários segmentos, né? Sim. Eu ouvi uma vez uma entrevista de um psicanalista, se eu não me engano também, que é brasileiro, inclusive, ele ganhou um prêmio e tal. Eu estava vendo uma entrevista dele e, se eu não me engano, ele escreveu um livro tentando elucidar um assunto que era mais ou menos assim. Bom, se nós já sabemos que instituições, familiares, todas essas coisas têm influência sobre a nossa psicologia, ou seja, sobre o nosso estado mental e sobre os nossos comportamentos, qual que seria, então, a nossa responsabilidade diante dessas influências sobre nós? Então, ou seja, se você vive em um ambiente que te estimula a coisas ruins, você seria culpado se você praticasse o mal para uma outra pessoa por estímulo externo, né? Mais ou menos isso. Vamos dizer, grosso modo, né? E aí, nesse discurso dele, ele tenta, lógico, óbvio, né? Sempre o indivíduo tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz. No fim das contas, ele deixa isso bem claro, não é tirar a responsabilidade dos indivíduos. Mas até onde é a responsabilidade? Como que a gente consegue, então, mapear isso? E eu achei o debate a respeito desse tema super interessante. Por isso que muito interessante, né? Muito profundo, a ideia é muito profunda. É por isso que o Lacan fala, e eu concordo com ele, que o meu desejo, ele não é só meu, ele é do outro. Interessante isso, né? Porque a gente acha que alguns impulsos que a gente tem, algumas atitudes nossas são exclusivamente nossas, e não é. Existe muita indução, existe um processo institucional. Por exemplo, o homem brasileiro, ele certamente é diferente do homem americano, porque ele nasceu no Brasil. Logo, esse desejo não é só dele, também é de uma cultura brasileira. E quando ele está também em uma instituição, por exemplo, vamos pegar aqui o militarismo, ele tem um desejo dele, mas ele tem o desejo do outro. O Lacan vai mais longe ainda, né? Por exemplo, a criança, ela vem em papel em branco, eu falei isso para vocês. Logo, o desejo também não é só da criança, senão também dos próprios pais. Então a gente se forma, e o Lacan vai falando isso, né? Ele vai falar que nós somos seres alienados no outro. Então, nós somos o outro. Ele vai falar, inclusive, né?
Então isso é muito interessante, né? Poxa, discussão legal. E a gente até fugiu pra caramba do assunto. Vai longe, né? Vai longe. Toda vez a gente pega um assunto mais interessante aqui, ela acaba fugindo. Como esses assuntos da nossa psi. Ixi, Yuri hoje. Geralmente o Yuri tá com a conexão boa, hoje ele tá chabalzado, hein? Tá meio zoado aí. Yuri, tá ouvindo? Eu agora tô ouvindo. Meu telefone tá meio estranho, cara. Tá travando. Então, vê se tá no Wi-Fi aí, pô. Se tá no 4G aí. Não, eu tô no Wi-Fizão do 400 MB de download. Beleza. Pessoal, pra quem tá escutando a gente até agora, esse foi mais um episódio do Qual é Podcast. Hoje a gente falou com o Maicon Salviano. E ele falou um pouco de ansiedade. A gente acabou descambando aí pra psicologia e falar de tudo mais. Espero que seja um dos muitos episódios aí, que aceite mais convites pra participar. Tá sempre bem-vindo aí. Quero agradecer. E, Maicon, manda as palavras aí pra gente. Poxa, gente, eu gostei bastante, né? São discussões muito gostosas de fazer, vocês são bem legais também, gostei bastante de todos aí. Espero que, para quem escutar aí, né, para todos, que tenha ajudado, possa ter sido informativo também, que acabe também produzindo reflexões que eu acho muito importante, porque sendo assim a gente pensa sobre nós mesmos para ficarmos mais tranquilos, né, mais saudáveis. E caso a pessoa esteja num nível de ansiedade muito, muito avançado, que procure ajuda, porque vai ficando crônico e pior, né? Vai gerando um pânico, alguns problemas psicossomáticos muito sérios, né? Eu tive paciente que foi parar no hospital por problema muito sério mesmo, por causa de ansiedade. Então vamos tratar, gente, né? A gente vive num mundo que tem uma estrutura bem adoecedora, então a gente precisa pensar sobre isso, pensar sobre nós, e quando houver algum problema físico também, né? Então é isso, meu recado aí, obrigado, e vou participar mais vezes, gostei bastante aí, gente. Valeu. Rafael Lopes, manda seu salve aí. Maravilhoso. Esse nosso convidado, esse nosso episódio todo, falando sobre ansiedade e psicologia, me fez ficar pensando bastante, né? Enquanto a gente acabou aprendendo ali e acabou falando ali do nosso jeito tão simples, as nossas dúvidas, os nossos pensamentos, e sendo elucidados, isso é muito bacana. E diálogo, nada mais incrível que diálogo, mas também pensando sobre a vida, pensando sobre a mente humana, melhor ainda se cuidar, né? Então, acho que para esse episódio a gente tá levantando essa bandeira e deixar aí para as pessoas de tentar se cuidar, tentar ficar bem, porque é o que a gente tem mais de importante, é o que a gente tem de mais valioso, a nossa vida, a nossa mente. Então, que a gente possa manter a nossa mente em um estado de paz. Show. Já você cortou o final, né? O paz é só no final. Só. Fala aí, Yuri. O Yuri está meio travado. Né? Eu também queria agradecer. Eu tô com um problema de conectividade aqui. Eu queria agradecer primeiramente aí a todos, em especial o Maicon aí pela paciência, né? Por dispor do tempo dele para poder conversar com a gente, tentar passar um pouco do conhecimento que ele tem para nós e para os nossos ouvintes, né? Sabemos que uma hora e pouco de conversa é algo pouco tempo, né? Até para tirar dúvidas, etc. Porque você vê que acaba que a gente vai linkando com outras coisas, o assunto vai fluindo, né? Naturalmente. Mas eu gostei bastante. Espero que possa ter ajudado pessoas aí que estão nos ouvindo ao redor do mundo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. A gente se fala no próximo episódio e paz. Yuri. Paz. Paz, Yuri. Paz.
Esse foi mais um episódio do Qual é Podcast. Apresentação e criação, Bruno Fagundes. Co-apresentação, Yuri Laranjeira, Rafael Lopes e Tamiri Silva. Edição, Bruno Fagundes. Uma produção, Flawless.